paz, estamos aqui mais uma vez para trazermos aqui o resumo da nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de jovem e com certeza vai ser uma benção. O título da nossa lição é Encontro com Deus. É a lição de número 6 que nós vamos estudar hoje. E nós temos aqui o texto do dia, que está em Josué capítulo 5, versículo 15, que diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? E nós temos também a síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece a mesma coisa, né? E o nosso texto bíblico em classe está em Josué, capítulo de número 5, versículo 13 a 15, ok? E fazer um pedidinho aí para você se inscrever no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa aí o seu like, não deixe de dar o toquinho no sininho para tu receber notificações, novos vídeos que nós colocamos, e também deixa seu comentário aí, e não se esqueça de orar por nós, porque a nossa finalidade nesse canal é divulgar a palavra de Deus. Nós temos outra finalidade. Então fica conosco aí até o final e nos ajuda em oração. Então nós vamos aqui começar a nossa aula e eu quero te pedir que fique conosco aí até o final. Não me abandona não, tá bom? Bem, vamos lá. As experiências são muito importantes na nossa vida. Mas a gente tem que entender que, muito embora a experiência seja importante, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós não vivemos por sentimentos, por emoções, mas vivemos pela fé e na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, por outro lado, também a gente não deve viver de experiências, mas as experiências são importantes na nossa vida. Nós não devemos descartar as experiências, porque elas nos ajudam na nossa caminhada, entendeu? Então, nós podemos acordar um dia e não estar sentindo nada, não sente nada, está vazio, mas o que importa é o que a palavra diz. Deus disse na sua palavra, Jesus falou: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não importa o que eu sinto, se eu estou na presença de Deus. O que importa é o que está escrito e a fé que eu tenho no que está escrito. Mas não é por causa disso que eu vou descartar as experiências. A experiência é muito importante. Agora, não é porque eu não senti um arrepio, que eu não dei uma sacudida e que eu não estava muito eloquente e tal, nada disso. Isso aí é bom, não é ruim, mas não é disso que nós dependemos. Nós dependemos da nossa fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas se as emoções ou as experiências não devem ser descartadas, elas são importantes na nossa vida, mas não devemos depender. Por exemplo, Moisés, ele estava lá apacentando o rebanho de Deus, do sogro dele, né? E de repente ele viu uma sarça lá se queimando, e ele foi lá ver, porque a sarça queimava e não consumia. De repente Deus bradou lá do meio daquele fogo e falou com ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, que o lugar que tu está é santo. Bem, Deus conversou com ele, e depois dessa experiência que ele teve com Deus, o que aconteceu? Moisés já saiu dali como líder de milhões de pessoas. Ele já saiu dali como líder de uma nação que estava escravizada no Egito. E ele foi lá, usado por Deus, libertou aquela nação, trouxe para o deserto, deu a lei. Moisés se tornou um líder e um dos vultos mais importantes do Velho Testamento, ou da Bíblia, né? Então, aquela experiência que trouxe a Moisés foi muito importante para a vida dele. E nós também vemos aqui Josué, nessa lição, de forma semelhante, né? Ele se fortaleceu quando ele teve aquele encontro com aquele anjo que se apresentou como príncipe, né, do Senhor. Então nós vamos estudar isso agora, tá bom? Então, com certeza aquela experiência que ele teve foi muito importante
para ele continuar a batalha que ele sabia que ele tinha que enfrentar. Então vamos lá, número 1, a antessala da batalha. Josué, ele busca a vontade de Deus. Vamos procurar entender isso. Josué, sabendo o que ele tinha que enfrentar, ele sabia que as nações que ele ia enfrentar eram muito mais fortes do que ele, eram muito mais poderosas do que ele, né? Apesar que ele sabia que Deus estava com ele, mas ele sabia disso, ele era um guerreiro, ele não era bobo, entendeu? Então, com certeza, Josué procurou ficar sozinho, entendeu? Talvez que para orar, para meditar, pensar em alguma estratégia, né? Então, foi justamente nesse momento de ele estar a sós, meditando, que lhe apareceu o príncipe do exército do Senhor. E ele estava com a espada desembainhada, certo? Que simbolizava o que aquela espada? Ali, o juízo de Deus sobre os cananitas. O tempo deles tinha chegado, certo? Por quê? Porque eles eram um povo abominável, que cometia muitas atrocidades, sacrificando crianças, adorando astros celestes, animais, e praticando feitiçaria. E era um povo também piedoso que buscava a destruição do povo de Deus, dos hebreus, entendeu? E por causa disso, a medida da injustiça deles já tinham chegado, entendeu? E Deus ia fazer alguma coisa. Você vai falar, mas hoje as nações vivem a mesma coisa. Vive, mas o juízo vai chegar. Entendeu? 300 anos antes, Deus já tinha falado, 400 anos, no tempo de Abraão, Deus já tinha falado sobre a medida dele. Levou 400 anos, mas chegou. Então, às vezes você vê as coisas acontecendo aí, parece que Deus não está vendo. Deus já traçou um momento certo para o juízo chegar. E outro detalhe, o juízo pode chegar individualmente numa pessoa e pode chegar também coletivamente. Isso aí você pode ter certeza, entendeu? Então, a parte 2 aqui. Josué visita o lugar da batalha. Bem, sempre foi muito importante nas guerras, principalmente nas guerras campais, como era antigamente, né? Se conhecer o campo de guerra. Então Josué ele fez isso, ele saiu do acampamento de Gilgal e foi a pé até Jericó. Ali ele fez aquele deslocamento, né? Porque ele também tinha uma promessa de Deus, quem sabe ele não pensou nisso, que aonde ele pisasse a planta dos pés dele, aonde ele colocasse os pés dele, Deus daria. Se foi nesse sentido, eu não sei. Mas quem sabe quando Josué saiu rodeando ali aquela terra por ali, ele não estava pensando, bem, Deus falou comigo que aonde eu pisar, ele vai me dar. Então eu já vou começar a pisar aqui na terra do inimigo, que Deus vai me dar. Quem sabe ele não pensou isso? A gente não tem certeza, né? Mas quem sabe ele não pensou nessa promessa que onde ele pisasse, Deus entregaria. Então, nas nossas lutas também, cabe a nós fazer a nossa parte. Entendeu? A nossa estratégia qual é? Está lá no Novo Testamento, certo? Está através da vida dos homens de Deus, que foram vencedores, foram homens de fé, certo? A nossa parte, a gente temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que caminhar para a casa do Senhor, embora nós sejamos o templo do Espírito Santo, mas existe ali o templo onde a gente se reúne. Isso aí ajuda muito a gente, né? O Novo Testamento ensina até como nós devemos se reunir. Então, isso são a nossa parte. Ali nós recebemos estratégias de Deus. Quando nós estamos orando, estamos jejuando, estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos recebendo da parte de Deus orientação. Certo? Josué ali saiu literalmente, né, para ver o campo dele. E nós já estamos no campo de batalha, que é o mundo. O mundo jaz no maligno. Entendeu? O Deus desse século é Satanás. E nós já conhecemos como é que é esse mundo, ele jaz no maligno. Mas nós temos as estratégias na palavra de Deus. Quando oramos, o Espírito Santo nos orienta também. Entendeu? Então, visitar o campo de batalha e traçar a estratégia era a responsabilidade de Josué. Era a responsabilidade dele. Mas fazer desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar a muralha
E conceder vitória seria responsabilidade de Deus. Nós sempre enfatizamos isso. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Entendeu? Não adianta a gente ficar preocupado com aquilo que é para Deus fazer, porque o que Deus vai fazer eu não posso. Então não adianta eu ficar preocupado com certas coisas, porque eu sei que só Deus é que vai resolver. Agora, a minha parte, Deus me capacita a fazer. Certo? Então, examinar lá o terreno era com Josué mesmo, ele era guerreiro, acostumado já com isso, né? Então nós também temos que fazer a nossa parte. Não deixa tudo para Deus não, tá? Bem, número 3, Josué busca uma visão estratégica. Bem, Josué ele era um estrategista de guerra. Você estudando a biografia de Josué, tu aprende muita coisa importante para você ser um vitorioso nos dias de hoje. Como já dizia Billy Graham, a Bíblia ela é o jornal de amanhã, certo? Então, fica tranquilo aí e a Bíblia vai falar no teu coração. Então, Josué era um escolhido por Deus e você se estudar a biografia dele, você vai aprender muita coisa importante. Por que ele foi um vencedor, nunca perdeu uma guerra, né? Igual Davi. Então, sendo ele um estrategista de guerra escolhido por Deus, que embora procurava o seu melhor, se esforçando, porque Deus logo no início falou para ele, Josué, se esforça e seja animado. Deus não gosta de gente desanimada não, com má vontade. Você já liderou alguém com má vontade? Você já foi líder de encarregado num trabalho? A pessoa que faz as coisas com má vontade, preguiçosa, é muito ruim de você lidar com esse tipo de gente. E Deus detesta gente dessa natureza. Entendeu? Então, Deus já falou com Josué, seja esforçado, tenha bom ânimo, aí a gente vai dar certo. Se você não se esforçar, não tiver bom ânimo e não procurar se animar, não vai dar certo. Então Josué se encaixou dentro do plano de Deus porque ele se animou. Né? Moisés tinha morrido, ele estava meio balançado, mas ele acordou e falou, Moisés é morto, mas o Deus de Moisés está vivo. E o Deus de Moisés está comigo. Então ele se animou. Né? Então, ele se esforçou, ele deu o melhor dele, e tudo que dependesse dele, ele estava aí pronto para colocar em ação. Então Josué sabia que o sucesso dele, né, ia depender dele e do seu povo, mas dependia de Deus também. Está entendendo? É aquilo que eu falei agora há pouco, eu faço a minha parte, mas Deus faz a dele, mas eu não posso esquecer da minha, certo? Então, Josué sabia que ele tinha que se esforçar, ele tinha que ser animado, mas ele sabia que a vitória viria de Deus, certo? Você que tem o seu líder, você fica do lado do teu líder, ajuda ele, mas você sabe que a vitória vem de Deus. Nós somos limitados, mas temos que fazer a nossa parte, certo? Então, ele confiava. Vamos ver aqui, quando ele viu aquela pessoa diferente ali, né? Ele perguntou ousadamente, vem cá, tu é um dos nossos, tu é do inimigo, como é que é? Não ficou com medo não, né? Então, primeiramente ele levantou. Levantou para enxergar toda a visão, para ter toda a visão completa. É bom a gente ter uma visão ampla das situações que a gente se encontra. Isso aí é importante, certo? E também ele olhou, considerou, examinou, inspecionou, foi prudente, a verdade é essa. Ele fez um exame com prudência ali daquela situação. Nós também, nas nossas lutas grandes ou luta pequena, não importa, nós não devemos agir com precipitação, não devemos agir com imprudência, entendeu? Mas examinar a situação e ter noção dos fatos e confiar em Deus. Está entendendo? É isso que a gente tem que fazer. A nossa parte é essa. É a gente, não importa o tamanho da luta, estou repetindo, tá? Mas nós devemos agir com prudência, porque às vezes a luta é pequena, mas a gente age com imprudência, fala o que não deve, faz o que não deve, ou deixa de fazer o que tem que fazer, a luta pode crescer e ficar pior ainda. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, examinar bem a situação diante dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, entendeu? E ter noção dos fatos, mas acima de tudo, confiar em Deus,
que Ele que tem a resposta para tudo. Ok? Então, aqui na segunda parte, Deus se revela a Josué, o Senhor dos exércitos. Tem uma torcinha aqui me perturbando, mas dá para a gente chegar lá. Bem, em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que sou. Certo? Depois Jesus quase foi apedrejado porque falou isso também. Quando perguntaram, ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E só Deus é que podia falar essa palavra, eu sou. Né? Então, se mostra a divindade de Jesus. Agora, em Josué, através do seu anjo, como o Todo-Poderoso da guerra, na verdade, eu sou o que sou, indica o quê? Indica que Deus será o que for necessário. Quando ele se apresentou a Moisés, repetindo, ele disse, eu sou, Moisés falou, vou dizer para Faraó o quê? Quem me mandou? Aí Deus falou, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou. Pronto. Certo? Então ele é o que é, quando é necessário. Aqui, com Josué, ele era o quê? O príncipe do exército do Senhor. Aqui é o Jesus, o príncipe, é o Cristo pré-encarnado. Porque Josué adorou ele. Um anjo jamais vai aceitar adoração. Esse anjo aceitou porque ele era um anjo pré-encarnado de Jesus. Ele era Jesus Cristo, pré-encarnado. 90% dos comentaristas concordam com isso, dos comentadores da palavra de Deus. Certo? Tem uns 10% que não concordam e a gente respeita também. Mas também queremos ser respeitados, né? Bem, então vamos lá. Perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército do Senhor com a espada na mão, assim como Moisés, ao ver a sarça, se aproximou sem saber quem era, Josué, como um homem de Deus, com certeza desejaria ter experiências com Deus, né? Todo mundo gosta de ter, eu já falei no início, mas nós vivemos pela fé. Mas experiência não faz mal a ninguém não, tá? Então, sem esperar, né? Mas sem se esperar, ele já estava diante de uma experiência. Às vezes as experiências vêm de repente. Com certeza, talvez, Josué estava querendo até ter uma palavra de Deus, mais alguma experiência. Talvez ele nem imaginasse que fosse naquela hora, né? Mas Deus estava ali para falar com ele, certo? Então, diante do anjo do Senhor. Então, isso foi uma experiência maravilhosa, né? Que todo homem de Deus gostaria de ter, né? Os heróis da fé, eles desejaram experiências com Deus e tiveram, né? Andar com Deus é muito importante. Nós vemos Josué teve essa experiência com Deus, Daniel teve experiência com Deus, Noé teve experiência com Deus, Moisés nem se fala, Abraão. Você vê que todos esses homens, Davi, né? Todos esses homens tiveram experiências profundas com Deus. E isso foi muito importante para a caminhada deles, que se tornaram homens de fé. Entendeu? Então, certamente, isso sucederá com todos nós. Deus não faz acepção de pessoa. Agora, tudo é no tempo de Deus. Não saia por aí querendo buscar experiência. Você não sai ao encontro da experiência. A experiência é que vem até o encontro. Josué não saiu procurando o anjo para falar. O anjo é que vem ao encontro dele. Moisés não saiu procurando sarça ardente por aí. A sarça, ele que apareceu aonde ele estava. Então não saia por aí de igreja em igreja, querendo ouvir profecia, que acaba ouvindo profetada. Entendeu? Deixa que Deus traz a experiência até você. Se Ele quiser te levar a um lugar para te dar uma nova experiência, Ele vai fazer. Mas não fica aí desesperado atrás de novas experiências que você pode se decepcionar. O justo viverá da fé. Entendeu? Então, seja submisso ao Senhor, procura obedecer a palavra dEle, que as coisas, tudo vai acontecer na tua vida no tempo certo. É igual casamento, como dizia uma velha tia minha, de mais de 50 anos atrás, ela dizia, igual casamento vem na porta, não sai por aí procurando não. Ele vem,
que Deus traz também. 3. Um novo tempo marcado pela espada. Por quê? Bem, com Moisés e Arão, o instrumento usado por eles era o quê? Um cajado, aquela vara, né? Para certas ocasiões que foi realizado um milagre. Moisés abriu o mar vermelho com o seu cajado, tocava na rocha e estendia ele. Então, o instrumento de Moisés foi o cajado, entendeu? Para certas ocasiões, para ele fazer o milagre e para poder vir a manifestação da glória divina, um cajado. Mas agora você vê, né, que quando o príncipe do exército aparece a Josué, em suas mãos não havia cajado, havia o quê? Havia o quê? Uma espada e lança, entendeu? Josué 8:8. A coisa muda, entendeu? Nós não podemos botar doutrina em cima de uma experiência pessoal. Entendeu? Às vezes nós temos uma experiência pessoal com Deus e achamos que aquela experiência tem que ser generalizada. Se eu tive aquela experiência, se eu recebi uma bênção orando meia-noite, só a oração da meia-noite que serve. Se eu recebi uma bênção com a oração das 3 horas da manhã, a única oração que presta é das 3 horas da manhã. Não, isso é minha experiência. Mas não é do outro. A experiência que nós temos que ter é da Bíblia. Orar sem cessar. Jesus orava de madrugada, ele saía cedo para orar, ainda escuro, ele orava meio-dia, ele passava a noite em oração, ele orava à tarde, a hora que ele sentisse necessidade de orar, ele ia orar. Nós não podemos mistificar certas coisas, nós temos que saber que o que é uma experiência minha é minha, não é dos outros. Ela pode até servir como exemplo, mas não é porque o que funcionava na mão de Moisés era um cajado, que ia ser cajado a vida toda, entendeu? Agora é uma espada, entendeu? Então Josué viu isso aqui, um novo tempo de conquista, agora era guerra, entendeu? Então era tempo de conquista, coisa séria. Então, pela espada, pela lança, entendeu? Ou seja, tinha milagre de Deus, mas também esforço humano, tinha batalha. Não era só levantar a mão e pronto. Entendeu? Não era só levantar a mão e o mar abria. Não era só, entendeu? Tocar na rocha e a água saía. E por aí afora. Era molezinha. Mas nem sempre é assim. Agora não, era pela espada. Tinha que ter esforço, tinha que entrar na batalha. Entendeu? Tinha que ter luta. Então as coisas mudam. Então a gente não pode achar que a nossa vida cristã vai ser sempre aquela mesma coisa. Não. Às vezes existem mudanças drásticas para poder Deus nos abençoar. E às vezes Deus mesmo muda a nossa vida, Ele muda a estratégia, Ele muda tudo. Porque Ele é que sabe. Entendeu? Bem, vamos para a última parte aqui. Deus fala a Josué. Bem, falta discernimento espiritual, né? Josué mostrou coragem. Josué, sem ser irreverente, a gente tem que tomar cuidado, igual o Eclesiastes 5. Deus está no céu e você na terra, seja poucas suas palavras. A gente tem que conversar com Deus, até questionar se for preciso, por causa da nossa ignorância, mas com reverência, né? Então Josué aqui, ele foi corajoso, mas sem ser irreverente. Ele perguntou com ousadia, claro. Vem cá, você é dos meus ou tu é dos inimigos? Ele quis saber, mostrou coragem também. O anjo lá com a espada desembainhada, mas ele não discerniu se o anjo era anjo ou não. E era um homem de Deus. Tem coisa que você não vai discernir na hora. Ó, o servo, né? O Eliseu, servo de Elias, muitas coisas Deus revelava ele na hora. Vocês sabem a história de Eliseu, mas tinha coisa que Deus não revelava a ele na hora, só depois. Então tem coisa que Deus não mostra. Não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que Deus vai te revelar tudo, não. Tem coisa que Ele segura. Deus não deu logo um discernimento a Josué. Quando ele olhou para o anjo, Deus não falou logo, é um anjo. Não. Deus não revelou. Ele pensou que era um homem.
Mas chegou lá, não era um homem, era um anjo. Entendeu? E um anjo divino, certo? Cristo pré-encarnado, porque senão Josué não adoraria ele. Ok? Bem, então ele perguntou com ousadia, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Embora Josué fosse um homem espiritual e tivesse muitas experiências com Deus, ele não discerniu, né? Então isso revela que para Deus revelar as coisas a nós temos que dar o primeiro passo de fé. Porque no comodismo, Deus não vai falar nada contigo. Se você é acomodado, deixa Deus resolver, Deus é que sabe, bababá, na preguiça, dá o teu passo de fé. O Jordão, ele só parou e ficou seco para o pessoal passar quando os sacerdotes botaram o pé na água. Eles tiveram que dar o primeiro passo. Então a vida é assim. E quando você não dá o primeiro passo, pela fé, você não vê nada acontecer. Certo? Deus não vai te mostrar uma estrada que tu não anda nela. Para quê? Né? Então precisamos dar o primeiro passo. Precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para diferenciar o que é do diabo, o que é de Deus e o que é o do homem. Se o crente não tem discernimento, ele é enganado pelo diabo. Tem pessoas que estão recebendo revelações satânicas aí, pensando que é de Deus. Outros estão recebendo profecia, revelação da carne, do homem, está pensando que é de Deus. E muitos estão recebendo coisa de Deus e estão na dúvida, será que é de Deus? Então, o que falta nas pessoas? Discernimento espiritual. A Bíblia diz, buscai os melhores dons. Buscar de Deus os melhores dons, principalmente de profetizar. Paulo falou isso, mas eu te digo, busca nesse mundo confuso que nós vivemos, no mundo espiritual, busca discernimento espiritual. O dom do discernimento espiritual, para você ter capacidade de Deus para discernir o que é dele, de Deus, o que é do diabo, o que é do homem, porque tem muita confusão nessa área aí, principalmente dentro da igreja pentecostal. Ok? Número 2. Josué, adorador. O que Josué precisava, ele teve a confirmação que Deus estava com ele. Quando aquele anjo se apresentou daquela maneira, quando ele adorou aquele anjo, ele já sentiu que ele já tinha recebido o que ele precisava, entendeu? A confirmação que Deus estava com ele. Talvez você possa pensar, mas será que ele não tinha certeza? O ser humano é assim, querido. Quanto mais Deus confirma, melhor, né? Então, porque Deus conhece a necessidade do nosso coração. Nas muitas batalhas que ele teria que enfrentar, né, ele sabia que precisava. E nós também, querido. Nós temos que enfrentar muita luta nesse mundo. E se nós andarmos na presença de Deus, ele está sempre confirmando a presença dele. Uma vez Paulo estava desanimado lá em Coríntios, Jesus apareceu a ele e falou, Paulo, não tema, não cale, mas fale, porque eu tenho muito povo na cidade. Mas antes Deus falou, não tema que eu sou contigo. Então Deus está confirmando sempre na nossa vida. Às vezes nós ficamos desanimados, ele vem e confirma, né? Isso aí não foi privilégio de Paulo não, é de todo servo de Deus. Então nós precisamos reconhecer isso, adorar a Deus como um gesto de gratidão. Nós não devemos adorar a Deus só para receber bênção, mas para ser grato a Ele também por aquilo que Ele faz na nossa vida, entendeu? É um reconhecimento, agradecimento e reconhecimento daquilo que Deus faz a nosso favor. A graça de Deus já é um favor imerecido, né? Bem, vamos lá, no final, acabar. Tira a sandália dos teus pés. Isso Deus falou para Moisés também, lembra? Da sarça ardente, Deus falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o teu lugar que tu está é santo. Mesma coisa, esse príncipe do exército do Senhor falou para Josué. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa, descalço os sapatos dos teus pés. Essa ordem indicava o quê? Uma reverência ao Senhor, pois Deus é santo, entendeu? Por isso ele exige santidade daqueles que se aproximam dele. Sendo ele santo, só santificado pelo sangue de Jesus é que nós podemos se aproximar de Deus. É o sangue de Jesus derramado na cruz que aproxima a gente de Deus,
as pessoas de Deus. Então, sem reverência, sem consciência de quem é Deus e do que nós éramos, do que nós somos agora, nós não podemos ter comunhão com Deus. Por isso que o Evangelho começa assim: arrependei-vos e convertei-vos. Porque somente o arrependimento, ao ouvir a palavra, reconhecendo que é um pecador, é que nós temos condição de se aproximar de Deus. E quando se aproximamos de Deus, temos que ter reverência, consciência de quem é Deus, consciência de quem somos nós. Isso é muito importante na nossa convivência com Deus. É você ter consciência de Deus, é ter consciência de você, quem você era, quem você é e o que Deus fez na sua vida. Para que nós tenhamos um cristianismo também, não só de faz isso e faz aquilo, mas também um cristianismo de agradecimento e reconhecimento por aquilo que Deus fez. A Bíblia enfatiza: sede agradecidos, certo? Então, a santificação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre foi a vontade de Deus. Inclusive a Bíblia diz lá: é a vontade de Deus a vossa santificação. Deus quer viver com um povo santo na eternidade. Santo é separado, dedicado a Deus. Tudo que Deus separa para Ele, Ele separa para se dedicar para Ele. Entendeu? Deus não separa ninguém para ficar de bobeira, não. Se Deus te separou para Ele, é para você se dedicar a Ele, para ser usado por Ele. Entendeu? E, principalmente, ter comunhão com Ele. Amém? E com a igreja. Então, querido, que Deus te abençoe. Guarda essa lição no teu coração. Com certeza Deus tem muito mais para falar contigo. E não se esqueça, dá o seu toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, tá bom? Deus te abençoe. As notificações vêm por aí. Um abraço, até a próxima lição.